Uh. Yeah. Yeah. Olá, minha gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com o nosso querido amigo Matias Bronchi. Hoje é uma honra tê-lo aqui, uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer algum tempo atrás, o prazer de conviver, o prazer de fazermos grandes coisas juntos, inclusive viagens. Ele já me salvou de um monte de situação, viu, Elza? Ele Oxe, e como? Imagine eu na Alemanha, sem saber falar alemão, sem saber falar nada. E ele me salvava, é um grande amigo, um grande parceiro, no qual tenho a honra de fazer grandes projetos juntos. Então, vamos lá, mais uma segunda-feira à noite, hoje com o nosso querido convidado, Matias Bronchi, que eu vou deixar que ele se apresente. Primeiro, eu vou deixar para a professora Elza dar as boas-vindas a todos vocês. Muito boa noite, que alegria poder estar aqui mais uma segunda-feira, nesse Pode Prosear, né, que nós temos aqui às segundas-feiras. Agradecer a presença de todos, depois lembrem de compartilhar esse conteúdo que com certeza vai ser incrível. Boa noite, Inácio, delícia estar aqui com você de novo. Matias, querido, eu saúdo você com o meu coração. Que alegria poder estar aqui com você. Bem-vindos todos. Matias, está contigo, meu amigo. Se apresente aos nossos amigos. Bem, boa noite. Sim, obrigado pelo convite, que deu certo agora estarmos aqui juntos. E pela primeira vez com vocês dois, Inácio e Elza, também para mim, é uma pequena estreia. Bem, eu sou o Matias, eu moro no Brasil há 22 anos, eu sou da Alemanha e há mais de 10 anos atrás, devido às minhas andanças e meus caminhos, eu fui chamado por uma escola na Alemanha que se chamava Hellinger Schule e fui então convidado a traduzir pela primeira vez para Bert Hellinger na Alemanha. E isso foi em novembro de 2011, na verdade, sendo que eu era para ter ido lá em 2010 para os 85 anos de Bert Hellinger, mas já havia uma colega que fazia a tradução, e Sophie Hellinger então me disse para aguardar uma outra oportunidade. Eu fiquei com aquilo, na verdade, nem na cabeça, nem me lembrava, e no outro ano, 9 meses depois, quase exatos, eu fui chamado, e assim começou a minha jornada ao lado de Bert e Sophie Hellinger e os professores dessa escola, né, que chegou ao Brasil, né, Inácio, e com a qual você também teve aí uma história já por muitos anos. E estar ao lado de Bert Hellinger foi para mim um grande privilégio, porque não só nos palcos e nos eventos e seminários, mas também nos bastidores, na casa dele e em vários lugares, no avião, no trem, no carro, ele por praças e conhecendo museus e indo para programas de televisão e de rádio. Foi realmente uma vivência muito única que me marcou em várias formas. E como eu venho de uma formação humanista e também das terapias, eu me interessava pelas constelações, mas não sou constelador, nunca quis ser constelador. Mas eu acho que ao estar tanto tempo dentro desse campo, eu acabei também vendo e convivendo muito com aquilo que Bert Hellinger ensinava. E hoje, uma das minhas maiores, um dos maiores focos que eu tenho hoje, realmente, como professor que eu também sou, é transmitir um pouco disso que eu acredito ser tão essencial de Bert Hellinger para as pessoas, né? E como a constelação familiar é algo muito conhecido no Brasil já há quase 20 anos, um pouco mais, eu acho que hoje, mais do que nunca, diante de muita divulgação e disseminação, há uma certa necessidade de recolher um pouco
dessa essência de novo e poder se focar naquilo que realmente importa. Ô, Elza, eu vou fazer o seguinte, como eu conheço o meu amigo aqui, a gente vai bater um papo de amigo, né? Eu vou deixar que você faça as honras da casa e comece a bater o papo, já que você também conviveu bastante, conheceu bastante o Bert. Então, eu vou deixar as honras da casa, primeiras damas. Então, tá bom, lady first, tá bom. Olha, Matias, acho que a minha primeira pergunta para você é muito mais querendo ouvir de você um compartilhar seu, né? Já que você trouxe todo o caminho, que me parece que foi muito profundo e foi um caminho extenso, né? Também em termos de horas, né? Com o nosso amado Bert Hellinger. Eu gostaria que você pudesse dizer, assim, quais são os maiores benefícios que você sente na sua vida com esse caminho que você fez com Bert Hellinger e trabalhando tantos conteúdos, os mais variados possíveis, e o tempo todo ele te levando para o essencial. E eu gostaria de saber esse bailado que você fez com ele, né? Você fez uma dança. Gostaria de ouvir um pouco isso. Eu acho que uma das coisas que aprendi com Bert Hellinger é um pouco dessa forma de olhar para as coisas, não como a maioria talvez pensa sobre quando falamos de o que é bom, o que é agradável, o que é legal sobre constelação ou na constelação. E eu acredito que eu ainda estou, na verdade, processando muito daquilo que com Bert Hellinger eu tive momentos e de muito silêncio também. Não de muitas falas, não de muita conversa, assim, porque ele era um homem muito recolhido e silencioso em casa, e ele tinha a rotina dele, ele tinha uma maneira de viver muito simples mesmo. E isso foi uma coisa que era muito bom, ou seja, me dava a sensação de estar muito perto e ao mesmo tempo eu também começava a desacelerar. Não? Eu sou uma pessoa muito ativa, o Inácio sabe disso, uma pessoa muito energética, e me focar e me centrar, para mim, foi uma coisa que eu pude fazer muito ao lado dele, porque ele era assim. Então, não sei se benefício, eu acho que foi um desafio, principalmente, também suportar o lugar desse não saber o que ia acontecer, principalmente, assim, uma das coisas que eu mais sentia no momento que estávamos num novo país, uma nova cidade, ou diante de um novo público, era sempre esse primeiro momento, e principalmente porque ele não era uma pessoa previsível. Ele não era uma pessoa que queria agradar ou queria fazer coisas segundo as expectativas das pessoas. E isso foi uma coisa que também, para mim, foi um grande aprendizado de como se manter numa postura que não é aquilo que nós pensamos que talvez seria agradável ou interessante ou algo que pudesse ajudar pessoas, porque a pessoa está lá e, obviamente, esperava de receber esse benefício ou a ideia de se beneficiar. Porque muitas vezes é muito mais, é usar essa ideia do que eu quero algo. Eu quero algo. E isso foi uma coisa que eu pude perceber nos primeiros seminários em São Paulo. nos seminários durante o intervalo, o Bert Hellinger estava descansando como todas as outras pessoas. Então uma pessoa às vezes chegava perto do palco e me via ao lado dele e fazia como se estivesse no restaurante para mim. Psst, psst. Assim. E em algum momento eu me levantei, eu fui lá e a pessoa me falava assim: você é o tradutor, não é? Como se isso não era já óbvio. Então você podia deixar uma mensagem para ele, você podia perguntar alguma coisa. E aí eu via isso, desse querer algo e querer algo dele. E por isso que eu questiono um pouco essa ideia ou a palavra do benefício, porque o benefício seria como se eu tivesse
uma coisa de que eu, em aspas, ganhei, ou que eu tive, ou obtive através de Bert Hellinger, ou junto a ele. E eu acho que uma das coisas com as quais eu me deparei e que eu tive que olhar para mim foi algo muito desafiador sobre mim, sobre meu comportamento, sobre como eu também me comportava às vezes para agradar ou para ser uma pessoa que fosse vista como alguém que ajudava ou que fazia as coisas. Porque por mais que Inácio lembra que eu ajudava ele lá de vez em quando numa perto na Alemanha, eu como Bert Hellinger, eu realmente acho que comecei a aprender o que é realmente a ajuda. E a ajuda não é o que nós achamos que a ajuda é. E eu acho que uma das coisas interessantes sobre essa live, né, que é organizado com esse eu posso te ajudar, o que para mim falta lá é a interrogação no final. Eu posso te ajudar? É possível? Porque às vezes não é, e muitas vezes não é. E isso foi uma coisa que eu também me dei conta, porque com o olhar de Bert Hellinger, com a postura de Bert Hellinger, muitas vezes as pessoas, em primeiro lugar, ou às vezes depois, inclusive, de uma constelação, se sentiam profundamente frustradas, porque não era o que elas queriam, não era o que elas imaginavam, mas era o que era necessário. Sim. E isso não é fácil para pessoas que, obviamente, são educadas, né, dentro de um contexto social, dentro de uma família, dentro de, por exemplo, também um contexto como o contexto brasileiro, né, dos bons modos e da boa educação, mas isso não é só do Brasil, obviamente, isso é em todo lugar. Mas essa autenticidade que ele tinha, essa maneira autêntica de falar e de tratar as pessoas também, isso foi uma coisa que para mim foi um presente, de ver alguém ser verdadeiro assim, verdadeiro nesse sentido também de dizer quem ele era, porque às vezes ele dizia para as pessoas, olha, eu não sou esse que você acha, e eu não vou fazer a sua vontade aqui, e você pode querer algo de mim, mas eu não tenho isso para te dar, ou eu não posso fazer nada contigo. Não, ele dizia isso com uma certa frequência às vezes, porque era como se ele tivesse que se colocar diante dessa pessoa que tinha uma imagem diante dela e não estava vendo Bert Hellinger, não estava vendo esse senhor de 80, 90 anos. Ela estava vendo alguém, né, como as pessoas olham para o pastor, para o padre, para o mestre, para o yogi, enfim, para alguém, né, que salvasse as pessoas, ou alguém que fosse dar, né, a grande sabedoria que agora vai iluminar a pessoa instantaneamente. E o fato de que ele também suportava não dar o que alguém queria e só dizer ou fazer o que para ele naquele momento vinha como essencial. Isso foi um presente para mim. Isso foi uma das coisas mais bonitas que eu vi uma pessoa fazer, porque nisso existe um amor, sabe, Elza? Isso é um amor diferente. Isso é respeito com a pessoa. Isso é uma outra maneira de olhar para uma pessoa. E isso é como eu aprendi ao longo do tempo, e claro, com minhas dificuldades e meus desafios pessoais, a tratar as pessoas também, a levar as pessoas a sério e, ao mesmo tempo, frustrar as pessoas se elas tinham alguma demanda ou alguma expectativa, alguma ideia de quem eu fosse para elas. Porque eu sou só eu não sou outra pessoa. E eu acho que essa postura, que é uma postura ao mesmo tempo dessa autenticidade e dessa humildade que ele tinha, é essencial para um verdadeiro constelador e é essencial para qualquer profissional, na verdade, que trata outras pessoas e que trabalha com outras pessoas. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito ao lado dele, essa clareza. Eu acho que uma das palavras que mais me define na minha relação com Bert Hellinger era essa clareza. Clareza. Uma das, quando você traz... Sim. Sim é sim. Não. Não é. Quando você traz isso, né? Quando você traz isso com tanta firmeza, mas com tanta autenticidade também, né? Me traz, assim, sentimentos profundos também. Deve fazer isso no Inácio, né?
Toda vez que eu via Bert, né, respondendo perguntas, em alguns momentos, perguntas e respostas, né, era essa imprevisibilidade é o que mais me encantava, sabe? Saber que todo momento com ele era um momento único, único, não se repetia, não tinha repetição, mesmo que a pergunta viesse meio parecida, né? A forma como ele olhava, né? Então, eu me lembro, assim, que a informação me preparando para ser uma ajudante, né? Que foi uma das coisas também que eu pude ter dele, eu chamo de benefício, Matias, aquilo que eu me apropriei e que pôde contribuir com a minha postura diante do aprendizado com aquele mestre tão amado, né? E tão forte, e tão responsável, né? Você pergunta para mim, a Silberte, numa responsabilidade na relação, não é? Com as pessoas. E como você disse, né? O quanto que ele precisou aguentar também. Todos os não, tudo aquilo. Nossa, o simples fato dele, a pessoa querer o microfone, ele dizia, aqui mando eu. Aquilo tinha uma verdade naquilo, tinha uma força tão grande quando ele segurava o microfone. Ali tinha um aprendizado, e só quem tem olhos e ouvidos para ouvir e olhos para ver, que entendia aquilo que ele colocava. Então, eu chamo isso de aprendizado, não é? Essa postura. E o que você traz é a forma como o mestre trazia ajuda que tem força, né? É o nome do que foi colocado aí. Então, para mim, o benefício qual é o aprendizado que ficou nas minhas entranhas? Qual é o aprendizado que suscita em mim? O que é que virou, né? O que é que está no meu sensorial? Ainda quando eu lembro de Bert Hellinger, né? Quando fala da firmeza, não é? Você está aqui para servir a vida e não para servir os desejos e todas as vontades de, sei lá, de 5.000 pessoas que estavam naquele seminário, né? Maravilhoso, obrigado, foi uma alegria ouvir você. Inácio, tem alguma pergunta aí? Eu vou fazer uma parte aqui. Quando o Matias coloca aqui, tinha que ter interrogação do eu posso ajudar, é mais ou menos o seguinte, nós e Bert, a gente estava disposto a ajudar as pessoas, nós não perguntávamos, mas a pessoa quer ser ajudada. O problema é que a pessoa não quer ser ajudada, ela quer uma solução para o problema dela, ela quer um milagre, ela quer outra coisa. Então, eu vejo que nesses anos todos que o Matias conviveu com o Bert, toda essa experiência, também trouxe maturidade para esse meninão aí que eu conhecia 10, 12 anos atrás, que cresceu muito. E eu vejo que é uma das pessoas que, com certeza, teve mais proximidade com o Bert e soube aproveitar tudo isso. Então, ele lá no cantinho dele, convivendo... eu vejo que ele foi uma pessoa privilegiada, e o que eu vejo de mais privilégio para todos nós agora é esse compartilhamento, né? Porque é uma história viva, né, Elza? É uma história diferente no evento. Agora, eu vou fazer uma pergunta meio assim complicadinha, Matias, que você passou, com certeza, várias situações, viajou o mundo inteiro com ele, e quando você fala dessa firmeza dele, eu também acredito que essa firmeza ela tanto manteve pessoas, como a professora Elza, e afastou pessoas, como aquelas pessoas que estavam lá por qualquer coisa, menos por algo próprio, algo pessoal. Então, eu vejo, eu não sei se eu estou falando besteira, mas que passaram milhões, milhares de pessoas na vida de Bert, e ficaram poucas. Sim. E essas poucas que fizeram estão fazendo isso como você está fazendo hoje. Então, eu acho que realmente as pessoas sérias que se mantiveram não tiveram ego, não tiveram vaidade, tiveram o quê? Aprenderam mesmo e agora estão, como é que eu vou dizer, compartilhando esse aprendizado, que eu acho isso maravilhoso. Estou errado, Matias? Não, assim, acho que a questão mais... É difícil falar sobre essa ideia de quanto que Bert Hellinger olhou para si e trabalhou sobre si até chegar à constelação. Isso é umas coisas que as pessoas esquecem com muita facilidade, né? Esse homem que passou 60 anos da vida dele
de se deparar com o fenômeno da constelação. 60 anos. E mesmo vocês já chegando perto dessa idade, e eu não tão perto ainda, que vida é essa? E uma vida muito difícil, uma vida que as pessoas também não sabem o quanto que ele viveu de uma forma muito precoce, a morte, a destruição, questões dele com a própria família, que fizeram também ele decidir 6 semanas depois de chegar na Alemanha, depois de ficar num campo de prisioneiros, ir para a igreja e virar padre, e ir para a África do Sul e ficar 16 anos lá. Ou seja, é uma vida, digamos assim, que todos nós, quando vemos biografias, quando lemos sobre pessoas, a gente fala, nossa, que vida legal, que interessante, a pessoa viajou muito e a pessoa viveu muitas coisas. Não, é uma vida difícil, é uma vida dura, é uma vida de várias relações conturbadas, com vários conflitos, com muitas coisas, né, que a pessoa não só superou, mas processou ao longo de anos e décadas, e como ele também fez isso. Né? Então, essa nossa vida, essa nossa jornada de vida, a da Elza, do Inácio e a minha e de todos, é uma vida onde esses aprendizados, como a Elza acabou de falar, vendo alguém, isso ressoa em mim, porque eu também vivi algo que se conecta com aquilo. Se eu não vivi nada assim, eu não posso me conectar, eu não consigo me conectar. E isso não é culpa de ninguém. Isso só é porque a pessoa realmente está em uma outra fase da vida. E eu acho que muitas pessoas que conheceram Bert ao longo da vida dele e da forma como se aproximaram dele e ficaram numa relação com ele, teve um professor que você também conheceu, né, Inácio, que foi uma das pessoas que, para mim também, ele teve muito essa questão da própria postura, a postura principalmente no corpo e o trabalho do corpo, que era muito importante para ele, porque ele vinha das artes marciais. E ele falou uma vez que ele disse, Bert, assim contigo me sinto como se estivesse numa órbita em volta do Sol. E se eu chegar muito perto, eu vou me queimar. E sabe o que ele disse? Ele disse, isso é uma boa imagem. Que metáfora, que metáfora. Hein? Porque se você pode achar o Sol muito legal e muito bonito, e se você chega perto demais dele, você morre. Ou seja, as coisas podem ser muito bonitas e podem ser muito intensas e podem ter muita força, mas de perto não é possível viver a própria vida. Não é possível eu focar na minha vida. Eu acho que talvez muitas pessoas acabaram por se perder um pouco nessa órbita ao estarem envolvidos com esse trabalho de Bert Hellinger e com o próprio Bert, e esperando, obviamente, em algum momento estarem próximos dele e estarem com ele. E uma das coisas para mim que acho que sempre me ajudou muito foi a presença da Sophie e foi a presença de outras pessoas que também trabalhavam, por exemplo, né, na Alemanha, com a produção, com a organização, e que tinham a vida deles, e que tinham as famílias deles, e que tinham os assuntos deles, e onde Bert Hellinger não era o centro da vida e o centro da gravidade, né? Ou seja, Bert Hellinger era Bert Hellinger. E claro, Bert Hellinger na frente de 1000 pessoas, como a Elza talvez, né, se lembra, ou na frente de 500, ou na frente de não sei quantas, sim, tinha toda essa energia, a energia tanto das pessoas que olharam para ele com essa vontade, com esses desejos, com essas projeções, e esse homem, que era um homem. E as pessoas não viam o homem, eles viam qualquer coisa, menos o homem. Porque o homem era esse homem que às vezes precisava de um pouco de ajuda para descer as escadas, e às vezes estava cansado e queria tomar uma água, e às vezes ele precisava descansar, e às vezes ele acordava às 5 horas da manhã e queria caminhar, e ok? Ou seja, todas essas coisas comuns. Né? E essa é uma das histórias mais bonitas de Bert Hellinger, né? Que está nesse livro Felicidade Dual, onde ele fala
dessa história, dessa figura histórica, na verdade, do Orfeu, né? Que existem dois Orfeus, esse Orfeu famoso, que era esse grande artista que sofreu com a perda da Eurídice, da mulher dele, que vai lá com os deuses, blá, 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 blá. E o final da história é trágica, ela é super triste e trágica, e o cara morre sendo despedaçado por mulheres, mas porque ele não quer mais cantar, né? E aí tem o outro que está lá com não sei quantos filhos, e de vez em quando ele vai lá na taverna, no barzinho com os amigos e canta um pouco, e ele tem o emprego dele, né, diário, onde ele ganha o pão da família. Ou seja, existe uma ideia de Bert Hellinger e da constelação como algo muito especial, como algo que é muito, enfim, elevado, né? Elevado, literalmente. E Bert Hellinger ele fazia questão de falar sobre a necessidade de aterrarmos e nos conectarmos com a Terra e com o comum. Uma das coisas, por exemplo, que Bert Hellinger teve, assim, depois de, né, já ficar um pouco mais idoso, era que ele se esquecia dos nomes, ele não sabia mais o nome de ninguém, acho que só da Sofia ele se lembrava. Então ele via, depois de uma época, depois de um mês, 2 meses, ele falava, é você. Eu sabia que ele não sabia mais meu nome. Ele chegava, ele falava assim, é você. Mas ele sempre me perguntava das minhas filhas. Ele sempre sabia da minha família. Ele queria ver fotos. E uma vez eu mostrei foto para ele, aí ele olhou, aí eu pensei assim, já vi o suficiente. Eu fui pegar, ele falou, espera. Eu não vi ainda o suficiente. Ou seja, eram momentos assim. Uma vez, por exemplo, ele tinha falado que ele não ia tomar mais café. Aí eu fui na cozinha, ele estava naquela cozinha lá, né, na casa dele. Ele me viu fazer o café, olhou para mim, eu falei para ele, você quer um café? E ele assim, acho uma boa ideia. Você quer um pequeno ou quer um grande? Grande, né, já que vamos. Então, eram esses momentos super corriqueiros, né? Homem comum. Era um senhor que podia ser meu avô, era um homem que podia, né? Era da mesma geração, né? Provavelmente dos pais de vocês, e era um homem assim, era um homem muito, muito ligado à própria rotina em casa, à comida, as coisas que ele também prezava muito. E eu acho que o que ele mais prezava eram 2 coisas, comida e leitura. Ele adorava ler e adorava comer. E às vezes ele se recolhia, ele caminhava, mas eu acho que ele mais gostava de fazer, às vezes, era ler, e ele lia os próprios livros, porque ele já tinha esquecido tudo. Sim, claro. Às vezes ele lia os textos e falava assim, olha que lindo, isso me tocou muito. Eu falei, Beth, foi você que escreveu isso? E ele falou, né? E não era pela idade, era realmente porque isso tinha passado por ele. Assim como ele não se lembrava das constelações e dos momentos, ele se lembrava, obviamente, de alguns momentos muito marcantes em alguns países, de alguns momentos, mas ele transitava esses lugares com muita leveza, né? Ele não se apegava a isso, ele não se apegava ao nome das pessoas, ou o que a pessoa fazia, há quanto tempo a pessoa era consteladora, ou, sei lá, coisas assim, não interessava a ele, né? Como de fato, assim, um grupo de constelação, né? O Bert Hellinger nunca perguntou a ninguém, quem é você, e qual é o seu trabalho, e há quanto tempo você faz, e quanto você ganha, e onde você mora. Nada disso. Não queria saber nada disso. Não era importante para ele, né? Então, nesse sentido, também era difícil esse convívio social, porque ele não era um homem social. Ele não era um homem ligado às questões sociais, aos certificados, aos nomes e aos títulos, e quem era quem. Ele não tinha ele não valorizava isso, ele valorizava o encontro. Uma das coisas mais bonitas, por exemplo, foi quando fizeram assinatura de livros em São Paulo uma vez, e uma pessoa estava lá, e ele olhou para a pessoa, ele entregou o livro para ela, assinado, e olhou para ela, e ela falou assim, e posso tirar uma foto? E eu vi o rosto dele ficar assim, que pena.
Que pena. E não era um problema com as fotos. Ele só não queria ser lembrado assim. E é claro que um monte de gente tem fotos com Bert Hellinger e coloca fotos com Bert Hellinger. Até eu fiz isso, me sentindo super mal e super né? Porque era essa noção de eu tenho agora um pedaço de, eu tenho uma imagem de você, ou eu posso me identificar com essa imagem contigo. Porque ele não queria isso. Ele não queria essa identificação com ele, com o nome dele, com essa ideia de que eu estive com Bert Hellinger, eu fui aluno de Bert Hellinger, eu fui discípulo de Bert Hellinger, sabe? Isso não era importante. Não importava. Isso não era o que importava. O que importa são as pessoas. E são as pessoas e como as pessoas encontram essa força para aquilo que é necessário. Né? E isso não é porque isso acontece facilmente, isso não é porque é conveniente, isso não é porque não é um desafio para nós em todos os momentos da nossa vida, e não é por causa dos emaranhamentos que vamos explicando, sei lá, quantas gerações para trás que aconteceu tal coisa e vamos fazer a árvore genealógica, não importa. Então, esse trabalho, para mim, e essa postura também tem a ver comigo com uma coisa da consciência, de como eu desenvolvo uma consciência que tem a ver um pouco com o que a Elza falou, o que eu aprendi, o que eu senti, o que me impactou, o que eu levo para casa, porque se eu chego em casa e é a mesma merda, então não vai. Porque as pessoas, em vez de ir para o culto e em vez de ir para a missa, agora vão para a constelação. Porque alivia, porque é gostoso, porque é comunidade, porque é um outro grupo. Porque, claro, Bert Hellinger explicou a consciência coletiva para nós. É claro que um monte de gente se sente super pertencente, e se sente melhor que os outros, e se sente como, de alguma maneira, né, diante dos outros, com essa ideia, nós contra eles e eles contra nós. É exatamente o que Bert Hellinger explicou sobre consciência de grupo. Né? E é isso que acontece aqui hoje, em outros lugares também. Então, o que importa? E Bert Hellinger não pertencia, ele não pertencia aos grupos. Muita gente quis incluir ele, e ele tentou em vários momentos, desde a igreja e depois, a pertencer também, mas não dava certo. E nisso eu me identifico muito com ele, porque eu também me sinto. Eu me sinto assim. Você foi um bom discípulo, né? Sim, talvez, não sei, mas assim, com certeza eu não sou da turma, né? E Inácio sabe disso, eu nunca fui da turma, eu acho que, né, Inácio, eu tinha essa dar todo mundo para tirar foto, e eu ficava de lá de fora, não para marcar necessariamente minha ausência, mas porque não me interessava estar lá. Me interessava mais estar com algumas pessoas com quais eu me conectava mesmo. Eu tenho amizades até hoje com essas pessoas, mas são poucas mesmo. Porque também não dá para ser amigo de 500 pessoas, claro que não. Né? Só no Facebook e no Instagram, mas para ter uma conexão, né, Elza, e você sabe disso também, com pessoas da tua vida, e nasce com as pessoas da vida dele. Então são relações, e relações demoram tempo, e relações são difíceis de serem sustentadas e várias vezes passam por desafios. Às vezes tem doença e morte e outras coisas que acontecem, né? Então, como que nós ficamos nesses momentos? Como que se mantém essa clareza e essa autenticidade em nós? Né? E é isso que me interessa. Não me interessa outra coisa. Né? E cada um vai fazer seu caminho, nas suas percepções, no seu sentir, de acordo com o grupo que você pertence, né? Mas quero trazer aqui, né, o quanto que eu pude, sabe, Matias? Talvez com o Bert estava ali nos meus 50 anos, né? Enfim, já quase encerrando minha carreira como professora e buscando querer continuar com pessoas, não é? Porque gosto de gente. É meu, isso é meu, é particular meu. Mãe italiana, não é? Então as relações vêm de uma outra forma. Mas eu digo a você assim, inúmeras vezes, eu me emocionava. Era uma conexão tão profunda, como o Berto entregou sobre o amor. É isso nele que me fez dizer sim, nessa responsabilidade com tudo aquilo que ele colocou, não é?
mas que homem que conseguiu, com tudo que ele viveu, né, esse homem comum, nos desafios que ele teve de criança, de pequeno, né? Enfim, com tudo que ele viveu, ele trouxe esse amor, né, para a nossa mãe, para o nosso pai. Com que propriedade este homem falou sobre família, sobre as relações familiares. Com que propriedade esse homem organiza as leis, Matias. Ali tinha um amor profundo pelas pessoas, pela humanidade. Naquele humano dele, tão cheio também de desafios para ele mesmo, né? Eu ficava imaginando, às vezes eu ouvia meio aquietado, né? E precisava respeitar mesmo. As pessoas precisam aprender a respeitar, né, o momento que é, né? Às vezes nós no Brasil somos um pouco afoitos, né? Mas isso é do brasileiro que também eu tenho a impressão que é tão maravilhoso poder conviver também com essa nossa alegria, né? Mas ele nos trouxe coisas assim, de uma forma, de um jeito que ele falava de amor daquela forma. Chegava, sabe? Esse amor responsável, sem muito auê, né? Sem muita pipocação, né? Muito organizado. Eu, como pedagoga, gosto do método, né? Gosto da coisa organizada, que ao mesmo tempo também, uma vez ele falou conosco, né? Eu não sei o que vocês vão fazer com tudo isso. Ele deixava claro para nós. E também não quero saber. E também não quero saber, ele dizia, né? Devolvia na responsabilidade e na bucha, né? E era isso mesmo, eu não sei o que vocês vão fazer. Muitos de vocês farão muitas coisas. Eu trouxe até aqui, então, os recados dele, Matias, para mim, né? Eu tenho que falar a partir de mim. Sempre foram muito claros, muito claros, de qual seria a postura. E eu também, assim, sabe, Matias, vou relatar para você, eu não sei se nesse dia você estava em um dos seminários dele conosco, alguém chegou e beijou ele na face. Eu já contei acho que isso aqui uma vez. E a segunda que veio, beijou também. Ele foi pego meio de surpresa, mas foi a terceira, a quarta. E teve uma hora que ele fez assim e disse, se a Sofia ver isso, né? Ele tentou quebrar aquela corrente, não é? Bom, a primeira, a segunda que veio, perfeito, mas ele levou ali umas boas beijocas, sabe? E eu vi que ele encarou bem aquela situação, né? E eu me lembro que lá da minha cadeira, Matias, bem assim, ó, pois é, mestre, bem-vindo ao Brasil. Esse é o Brasil, né? Não, só para colocar para você o quanto que ele como é que eu vou achar o termo, Matias? Se adaptava à região. Eu acho que ele se adequava, não é? A situação, na hora ele pôde perceber que foi uma explosão ali de carinho, de amor, não é? Mas a postura dele, né? Depois, claro, chegou um momento que parou-se aquilo, e eu disse, nossa, né? Como ele foi corajoso, porque ele foi corajoso. Então, são momentos assim que a gente pode olhar para tudo, né? E até ter esse momento de uma descontração. E aí você chamou ele de homem comum, né? E eu tenho por hábito, Matias, lembrar as pessoas, os alunos que estão lá comigo no aprendizado, eu digo, não papagaiam, ficam papagaiando Bert Hellinger. Bert nunca pediu isso para nós. Honrem o Bert, fazendo o melhor que vocês puderem, na postura que vocês construírem a partir dos ensinamentos dele, porque ele é referencial. Não tem como a gente fugir disso. Ele é um referencial e a gente pode mirar e pode, sim, construir a própria condição na postura, mas ele é um referencial, né? Então, só para contar um pouquinho, assim, para você, de um homem que falou do amor de um jeito, sabe, de um jeito muito consistente, assim, de um amor que provoca força, sabe? É um amor que faz ter força, é um amor que põe para o lugar, é um amor que você tem que ser responsável, sabe?
Eu tenho isso comigo, assim, dele. Um homem que falou sobre o amor, sobre a família, sobre honra, sabe, de um jeito tão particular que, de fato, nos toca até hoje. Para muitos de nós, vai, sabe, vai ter sempre sabe, vai ter sempre uma ressonância, assim, para eu sempre me lembrar de como é a postura. Sem piega, sabe? E sem também ficar com muito trelelê, nem muito mimimi, de jeito nenhum. Mas ele era muito amoroso. Olha, eu guardo isso dele. Em Frankfurt, uma vez, eu cumprimentei a Sofia, dei um beijo nela, olhou para mim e falou assim, e eu? Dei um beijo nele. Ou seja, Bert Hellinger era isso. Ele era de momentos em momentos, e não havia uma coisa Certinho. todo dia. E acho que não era a adaptação, era a abertura. Ele era aberto. Adequava-se mesmo, aquilo está vindo. O jeito que vinha, se era no Japão, se era na Rússia, se era na Argentina, se era no México, ou se era na Itália ou na Espanha. Ele, como eu te digo, ele não se identificava com a região ou com o país. Ele se interessava com o destino daquele país, ou às vezes com a história daquele, mas não com as pessoas. Ou seja, ele não tinha isso como uma referência no sentido de ter uma imagem dos brasileiros, uma imagem dos mexicanos e uma imagem dos japoneses. Porque é ali que ele não tinha as ideias e as imagens que nós muitas vezes temos, que são, né, querendo ou não, nossos preconceitos. Então, o preconceito é isso. E Bert Hellinger tinha bem poucos preconceitos. E ele tinha bem poucos preconceitos porque ele era aberto. E ele era aberto também no sentido de não saber. De não saber e não se interessar e não perguntar sobre esses detalhes, ou sobre essas coisinhas, ou sobre esses aspectos sociais, porque não importava. Importava era exatamente o que você falou. Importava pai, mãe, família e amor. Importava doença e morte e vida. Importava sucesso, dinheiro, empresa, filhos, ponto. Ou seja, não são muitas coisas que importam mesmo para nós. E não são mesmo. Não são. E essas poucas coisas são tão importantes e são tão essenciais que ele, ao final da vida dele, ele voltava muitas vezes a isso. Às vezes, e isso é uma das coisas mais interessantes, um dia ele falou assim, hoje é dia da mãe. E não era dia das mães, era o dia da mãe para ele. E 500 consteladores faziam... Ai, que saco, de novo? E é isso. É difícil de novo olhar para minha mãe, e é difícil de novo olhar para o meu pai, e é difícil quando eu sei que eu nunca vou ter resolvido minhas questões, como ele nunca tinha resolvido a questão. Uma vez ele fez um exercício com as pessoas, perguntando se as pessoas pudessem visualizar quantos passos são capazes de dar até a mãe, e ele contava os passos em voz alta e a pessoa imaginava, e ele disse, hoje eu cheguei a 8 passos. Ele. E a carta que ele escreveu ao pai, ele escreveu depois de 85 anos. E está em as igrejas e isso Deus. Ou seja, ele também tinha os processos dele, com o pai dele, com a mãe dele, com a família dele, com o irmão dele mais velho que morreu na Rússia e com a irmã dele, sei lá. Isso também isso não é meu assunto, porque eu tenho meus assuntos com minha família. E eu não preciso, e isso é uma das coisas que eu acho importantes, e uma coisa importante também perceber, nós temos, eu acho, uma curiosidade, né, de saber, e nós queremos saber, porque eu sempre me fascinei com as histórias das outras pessoas, eu me fascinava com as histórias que as pessoas me contavam da própria família, de onde elas vinham, e etc, etc, etc. Mas é porque, claro, ao contar essa história, você vai saber de alguma coisa que tem a ver com o que a pessoa é hoje do jeito que ela é. Mas isso também é só uma ideia, porque do jeito que ela fala do pai, do jeito que ela fala da mãe, não é como os pais são. É como ela vê os pais dela. E como ela fala da vida dela, não é como a vida dela é. Ela só fala do jeito que ela consegue ver a própria vida dela. Ou seja,
tudo é tão subjetivo que essa verdade que às vezes sai numa constelação e que sai pelas palavras como de Bert Hellinger, são esses poucos momentos, não são muitos momentos na nossa vida que isso acontece conosco. Não é muitas vezes que eu realmente tenho na minha frente a imagem clara de como eu me relaciono, o que está acontecendo na minha vida. E por mais que isso possa acontecer, talvez eu nem esteja, né, numa condição e nem conectado o suficiente para ver aquilo. E todo mundo vai me contar anos depois, você viu, lembra da sua constelação? Naquela constelação que você estava trabalhando, não sei o quê, como não sei o quê. Quem diz que uma constelação só acontece naquele momento? E quem diz que a constelação não vai ter efeitos daqui a 10 anos? Quem sabe? Ninguém sabe. E essa é uma outra questão, esse não saber da constelação. Não saber de onde ela vem, não saber para onde ela vai, e não saber quanto que ela dura em efeito, é algo que é muito difícil suportar também, porque nós somos seres, né, como você bem sabe, cerebrais e mentais, e queremos saber tudo, e queremos manualzinho, e queremos, né? Receita. Queremos receita. É claro, e queremos saber tudo, e assim era no início, todo mundo com o caderninho na mão e explicando todos os movimentos e tudo que ele falava, tanto que o primeiro livro escrito não é nem de Bert Hellinger, eram as pessoas que anotaram por palavra tudo que ele tinha dito. É uma transcrição da transcrição. O primeiro livro de Bert Hellinger não é Bert Hellinger que escreveu aquele livro. São alunos onde foi recoletado tudo que os alunos tinham gravado, tinham anotado. E isso aos 65 anos que Bert Hellinger não queria escrever nada, nada. E metade dos livros dele são transcrições de cursos que ele dava, trabalhos que ele fazia, porque ele era um homem da ação. Ele não era um homem intelectual nesse sentido. Ele era muito intelectual também. Ele tinha lido muitas coisas, ele era muito erudito. Mas isso não importava, porque a erudição e o intelecto não resolvem questões do coração. Não resolvem sua dor que você está tendo porque sua mãe morreu cedo, porque seus pais se separaram, porque você se separou, ou porque alguém morreu. Nenhuma erudição e nenhum intelecto abarca isso. Isso é a postura de acompanhar alguém na perda, de acompanhar alguém na dor. E isso é uma das coisas que eu pude ver nele, como ele era capaz de fazer isso, porque ele tinha experienciado, porque ele tinha entrado em contato com essa dor, e ele podia ser amoroso por causa disso. Por causa disso ele podia ser amoroso. Para mim, pessoas que entendem de amor são pessoas que passaram por dor. Às vezes, muita dor. São essas pessoas amorosas. São as pessoas mais amorosas que eu conheço. As pessoas verdadeiramente amorosas, para mim, não são as pessoas que são bem intencionadas e que amam o mundo e todo mundo e etc. Não. Não. Ô, Elza, eu vou cortar um pouquinho, só um minutinho, que a gente já está partindo para quase finalmente, mas eu vou fazer a Elza ficar com uma invejinha, tá? Eu gosto de cutucar a Elza. O Matias foi o Matias foi seu vizinho por muito tempo. Ele morou em Curitiba, hoje ele está morando em Florianópolis. E eu consegui convencer esse meninão a vir aqui para São Paulo fazer um trabalho incrível. Ele vai estar comigo dia 14 e 15 de junho, e é um trabalho assim maravilhoso que ele vem desenvolvendo. E como eu sei que você também vai ter seu congresso aí, dia 1 e 2 de agosto, e a gente está falando aqui da ajuda que tem força, a postura de Bert Hellinger, eu vejo da seguinte forma, Elza: a gente precisa de pessoas incríveis como vocês. A gente precisa de pessoas sérias como vocês, que tragam todo esse ensinamento de Bert Hellinger de uma maneira muito bacana. E esse meninão jovem, né? Para mim ele é jovem pra caramba, porque eu já fiz 62. Ele é uma das pessoas que tem uma história gigante. O Bert é real, é vida. Não é escrito, não é gibi, não é nada disso. Ele conviveu. E eu vou lembrar uma coisinha e vou pedir para você falar desse encontro, Matias. O Matias, e eu via isso na realidade. Eu particularmente,
eu convivi um pouco com o Bert, eu estive na casa dele, eu vi ele tomando café, ele comendo, mas a postura que eu via do Matias perante o Bert era como se fosse uma pessoa que estava ali cuidando de alguém muito bom, alguém que fazia o bem para a sociedade, o bem para a comunidade, mas eu via que ali não era trabalho, era carinho, era amor. O amor que ele tinha pelo Bert era algo incrível, e que isso eu posso afirmar que pouca gente teve. Então, Matias, eu acho que você tem um exemplo de vida que pouca gente tem. É lógico que a professora Elza e outras pessoas estiveram ali, trabalhando, estudando, mas você esteve ali, você esteve no dia a dia, você conviveu, e eu gostaria que você falasse um pouco desse encontro e o que você pode trazer para as pessoas dessa postura do Bert. Porque ajuda, quando fala de ajuda, o Bert não estava lá para emprestar dinheiro, para salvar, né, ninguém. Ele estava ali para fazer o que tinha que ser feito. Às vezes doía, né? Então, bora lá. Não é questão. Eu acho que uma coisa muito interessante foi quando eu acho que foi a gente foi fazer compras no supermercado, ele olhou para mim assim, eu estava com o carrinho, ele falou: você pode comprar o que você quiser, a gente está aqui para comprar tudo para você não ficar com fome. Eu achei tão bonitinho. Ele, para mim, foi alguém que eu amei muito, assim, e foi muito doloroso não poder ter tido tempo com ele para me despedir dele, porque no final dos últimos 6 meses eu não tive mais contato com ele. Foi na última vez que eu conversei com ele por telefone no aniversário dele em 2018. E eu sabia que ele ia morrer, né? Eu sabia. E eu também sabia que ele estava num estado de saúde onde a mente dele não estava mais muito presente, a parte mental dele não estava. Ele estava, mas não a parte mental. E como eu falei para vocês, eu acho que talvez pela minha história de vida, porque eu também já passei um bocado de forma prematura coisas que pessoas talvez mais velhas normalmente passam. Eu sabia ficar com ele. Às vezes o Sophie saía, eu falava assim, não, sei lá, sai com ele agora, vai lá fazer algum passeio com ele. Porque eu também não precisava nada, eu não queria nada. Eu estava bem lá com ele. E eu não sabia o que esses momentos para mim significavam quando estávamos juntos, porque eram esses momentos que nós tínhamos. E essa forma de estar ao lado dele nos seminários, e quando eu sentia ele com as pessoas, e aquilo que ele dizia passava por mim também, porque eu falava o que ele falava. Isso foi importante para mim. E eu acho que um pouco disso, talvez, sim, eu não sei como, tá? Isso também é sem nenhuma pretensão. É algo que vale a pena pessoas talvez terem acesso, porque todos nós temos esse acesso a nós mesmos, até clareza, até força, até uma postura mais ampla, a não nos perdermos tanto, né, em tudo isso que é o amor cego, do qual a Elza falou, que é a boa vontade, e eu quero tanto te ajudar, porque eu te amo tanto, porque eu te quero bem, né? Isso é o que nós vivemos no dia a dia. Nós queremos muitas pessoas bem, nós amamos muitas pessoas, e esse amor nos dói também por, às vezes, não podermos fazer nada, e olhar para alguém que amamos sem poder fazer nada é difícil, e suportar esse momento e acompanhar pessoas, e nos acompanhar nisso também, com nossas vontades, nossas ideias e nossas imagens. Eu acho que isso para terapeutas, consteladores e qualquer pessoa, na verdade, porque todos nós trabalhamos ou estamos sempre com pessoas, e professores principalmente também, é importante. Elza, está contigo, meu anjo. Eu gostaria de saber o que vai ter nesse encontro. Você falou do congresso, nosso congresso aqui 1, 2 e 3 de agosto, Matias, nós vamos na direção do socioemocional,
nós vamos falar um pouco, abrir caminhos para cuidar de quem cuida, né? Entregarmos algo que possa movimentar, que possa trazer algum significado para as pessoas poderem cuidar-se, para poder cuidar do outro, olhar para si, para olhar para o outro. O congresso do IBCF é 29 e 30, que vai ter um hall de conteúdos, e esse encontro do Matias que muito me interessou. Do que é que se trata? Qual é o teor que dia que é? 14 e 15 de junho, depois do Dia dos Namorados. 14 e 15 de junho, é o dia todo, como é que é? Isso. Conta aí, Matias. Sábado e domingo, das 9 da manhã até as 18 horas, e vai ter lá, vai ter principalmente exercícios de percepção, reconectar com o próprio corpo, e muito daquilo que para as pessoas sempre me perguntam, né? Vai ter constelação? A constelação faz parte de tudo isso aí, não... Claro, não tem jeito. Não é? Tá vendo? Ok. E isso acontece onde em São Paulo, Inácio? Vai ser aqui no Carrão, na sede do IBCF, da faculdade, e eu vou passar aqui na descrição todos os contatos e o link para inscrição. Eu vejo o seguinte, gente, e aí fica o recado do Eu Posso Te Ajudar. Aqui a gente traz pessoas sérias, com projetos sérios, como é o objeto desse podcast, A Voz Amiga, e para as pessoas, com certeza, saberem que podem estar com a professora Elza, pode estar com o Matias e com as pessoas que a gente chama aqui, que são pessoas seríssimas. E, Matias, você sabe disso que eu já te contei, mas para concluir, naquele almoço que eu tive lá com o Bert, que ele olhou com aquele olhão azul para mim, que eu não entendia nada, mas aí a Adriana acabou fazendo a tradução. Ele falou, eu acho que o Brasil, a constelação está uma bagunça e eu acho que você tem condição de ajudar. Eu sempre vi no Bert uma pessoa muito cuidadosa também com o Brasil. Independente de ele viajar o mundo inteiro, o Brasil é um país laico, é um país diferenciado, e por isso que a constelação proliferou. E por isso que agora a gente tem que voltar para a casinha, voltar para as origens, voltar para a Bert e fazer a coisa acontecer. É isso que está faltando para a constelação familiar, criar uma nova fase, um novo momento, e é isso que o Bert pediu para a gente, que você está ajudando, que a Elza está ajudando, que eu estou fazendo o meu trabalho, e é o que a gente espera de vocês que estão aqui ouvindo esse vídeo, esse encontro, que a gente compartilhe com um monte de gente, todos que puderem estar em São Paulo, venham para São Paulo, estar em Curitiba, vão para Curitiba, e vamos fazer um movimento em prol desse ser humano maravilhoso que o Matias teve a honra e o prazer de conhecer, de conviver, né? Conhecer todos nós conhecemos, mas conviver. Então, em nome do nosso querido Bert, que esse ano faria 100 anos, nós vamos fazer um trabalho incrível com o Matias, com a Elza e com todos realmente que queiram levantar essa bandeira, Bert Hellinger. Esse é o grande objeto da gente, Matias, a gente transmitir esse conhecimento da maneira correta, com pessoas maravilhosas como você e como a Elza. Esse é meu recado final, Elza. Agradecer o Matias, nunca, né, a primeira vez que estou com ele, assim, então, né, mas eu quero dizer você, Matias, eu enxergo você, viu? Eu enxergo você, mas de uma forma muito, assim, muito particular mesmo, sabe? E é uma delícia que você disse sim para estar aqui conosco, e esse é o sim que a gente quer também nas constelações, né? Que nós possamos compreender definitivamente com o que é que nós estamos mexendo, no que é que estamos mexendo, o que é que a gente acha que está fazendo, qual é a autoridade que a gente se dá para fazer algumas coisas em nome de constelação familiar. Isso é muito sério, é muito preocupante, não é? Mas, ao mesmo tempo, né, Inácio, a gente se enche de esperança. E nós vamos encontrar pessoas, assim como o Matias e tantos outros, né, que vão trazer para nós um pouco vai tirar a gente um pouco da aflição. E quando conta o caminho que fez com o Bert, quando conta desse homem comum, quando conta da experiência que vivenciou,
para muitos de nós, vai suscitar novamente uma necessidade de novo, né? Conscientemente, saber do que se trata aquilo que você se chama enquanto constelador. Como eu sempre digo, viu, Matias? Para mim, o ponto essencial do constelador, não é? É ele se ver assim, onde ele está enquanto pessoa. Se ele conseguir se determinar enquanto pessoa, onde ele está, com as curas que ele fez, o caminho que ele andou com as coisas dele, com os desafios internos dele, ele pode sim ter uma postura e fazer uma ajuda, que vai dar muita força, que esse é o essencial que Bert queria, né? Então, muito obrigada, você, para mim, preencheu bastante, me trouxe muita, assim, muita serenidade, sabe? Deu um quentinho no coração, foi muito bom ouvir sobre Bert, e desejar a você aí que um trabalho maravilhoso, 14 e 15, vou dar uma olhada na minha agenda, vou ver o que eu consigo aqui. Eu não pude estar com você aqui em Curitiba, estava tão pertinho de mim, não é? E eu não pude. Então, muito obrigada por todos aqueles que estão aí conosco. Compartilhem esse vídeo, é importante, principalmente para você que é constelador, né? Então, olhe, escute, sinta, porque hoje temos um conteúdo aí extremamente importante para trazer a gente de volta para um caminho que Bert disse, olha, se seguirem por aqui, poderão fazer grandes coisas. Caso vocês queiram seguir, ele deixou um rastro, né? Ele desenhou um caminho. E aí, compete a nós. Então, obrigado, Matias, um abraço bem grande, obrigado, gente. E até segunda-feira, o Matias vai se despedir também, Matias? Sim, muito obrigado vocês pelo convite. Foi bom falar um pouco sobre isso, que faz parte da minha vida agora e que eu também fico feliz de estar com as pessoas interessadas em fazer essa experiência comigo em São Paulo. E quem sabe, né, Elza, você vai estar lá ou nós vamos nos encontrar em outro momento também. Sim. E aí eu vou dizer para você que eu vou chegar e vou querer um abraço e vou dar um abraço. Eu já estou te avisando. Estou te avisando. Brincadeira, Tá bom, Matias. gente. Obrigado. Até o próximo Voz Amiga. Compartilhe o vídeo e tchau, gente. Tchau, Inácio. Tchau, Matias. Tchau, gente. Valeu, Matias. Tchau, queridos.